A doutrina espírita traz uma base a respeito do fim providencial das manifestações. O fim providencial das manifestações dos espíritos é esclarecer o homem e fortalecer aquele que já tem a crença na imortalidade. E o que a gente vê como um grande ponto negativo é que aqueles que deveriam fortalecer esse princípio, que são os espíritas, infelizmente ficam a desejar, porque fechou-se a porta para os espíritos. Os espíritos já não têm mais possibilidade de adentrar as instituições, porque os princípios religiosos tomaram conta das instituições por meio dos seus dirigentes, né? Então, o que acontece é que os espíritos superiores, os espíritos esclarecidos, como eles não têm tempo a perder, assim como a lei divina não tem tempo a perder, eles vão buscar homens inteligentes, viciosos, mais inteligentes, que estão dentro dos laboratórios. Desenvolve técnicas, desenvolve meios, desenvolve princípios que fortalecem a apresentação dos espíritos no corpo físico e também na ferramenta física que nós temos. Então, daí se vê que a lei divina não está submetida ao querer do homem, à crença do homem, à sua vontade. Ela está sim para ser exercida em todos os aspectos da vida. E um dos aspectos que a gente vê que aí também há a lei divina é o processo obsessivo que as pessoas passam. E elas não querem admitir. E a lei permite que os espíritos que viveram entre nós, que não são superiores, não são espíritos elevados, mas são espíritos como a gente, interfira na nossa vida para que com essa interferência nós busquemos saber o porquê da vida. Então, a obsessão, na minha concepção, ela também está sob um comando da lei divina, porque ela obedece à manifestação dos espíritos. E quando os espíritos se manifestam, nós somos obrigados, querendo ou não, acreditando ou não, a verificar quem está atuando na nossa vida. Aí que ontem os espíritos passaram uma informação para mim. Muitos espíritas passam uma postura de perfeição que não tem. Os espíritos esclarecidos, eles não estão aqui para exigir de nós perfeição, mas eles vêem em nós o que nós temos de bom e fortalece nos aspectos morais, espirituais, de forma geral. Então eles fortalecem porque eles veem em nós esse aspecto de bondade. E ele sabe que é fortalecendo o ponto positivo que se enfraquece o ponto negativo. Então, quando nós achamos que somos imperfeitos, ou que atacamos o outro porque é arrogante, porque quer ser metido, quer ser metida bom, mas vamos ver que esse que está fazendo isso, está fazendo o que nós não estamos fazendo. E a tendência dele é sair disso que nós somos, né, arrogante,
despretensiosos. Porque o bem que ele faz é geral, não é pessoal, não é restrito. É isso que as pessoas precisam compreender. Então, os espíritos esclarecidos fortalecem esse sentimento para que ele comece a fortalecer essas energias e enfraquecendo as energias perturbadoras. É por isso que esses homens, esses grandes homens, brilharam. Porque todos eles tinham defeitos, todos eles eram viciosos. Mas o que predominavam neles era a busca de aliviar a dor alheia. E quando a gente alivia a dor alheia, seja no campo físico ou espiritual, nós atraímos espíritos que nos fortalecem para caminharmos de forma equilibrada. Né? Agora, existe uma questão. Os espíritos não estão presos a encarnados que estão com ideias pessoais. Porque nada ele está fazendo pela humanidade. Nada. Ele está fazendo para ele. Agora, e a questão geral? É por isso que o homem de ciência, quando ele desenvolve uma ferramenta que possibilite a melhoria de uma sociedade, ele é grandioso, porque ele está fazendo com que essa humanidade cresça, levantando a âncora do progresso. E quem é que ele tem ao seu lado? Espíritos da mesma natureza. Olha o que aconteceu com Jesus e olha o que aconteceu com Sócrates e Platão, né? Jesus se destacou porque a questão de Jesus, ele não atuava só de forma física e bondosa. O seu pensamento estava constantemente ligado ao mundo espiritual. Foi por isso que ele se destacou na humanidade. Enquanto que muitos desses filósofos, eles acreditavam sim na imortalidade da alma, eles acreditavam nos espíritos, mas a sua atuação era muito mais no campo da bondade, né? As suas pregações também. E Jesus se destacou porque tudo que Jesus falava e procedia era vinculado ao mundo espiritual. E claro, Jesus tinha mais evolução, né? Tinha mais trabalho de toda a sua reencarnação, porque vale lembrar que o trabalho que nós temos é pessoal. É pessoal. Ninguém cresce na aba do outro. Ou a gente busca, ou a gente vai ficar o tempo todo vinculado à aba do outro. E claro, vinculado a essa aba, né, na proteção do outro, a gente não vai para lugar nenhum. Porque a gente está sempre esperando do outro o que às vezes o outro não tem para dar. Mas a gente tem que buscar. E outra, temos que ter a consciência de que vamos voltar para o mundo dos espíritos. E ninguém volta para o mundo dos espíritos com o pé do outro. Assim como não reencarna com o pé do outro, a gente reencarna e retorna com os nossos próprios pés. E a gente tem que aprender a andar com eles. E é por isso que os espíritos, eles aproveitam certos momentos para nos orientar, para que a gente tenha a noção do que realmente são princípios espirituais, né? Que não estão vinculados aos dogmas. Infelizmente, fecharam-se as portas para as comunicações, assim como alejaram da sociedade a imortalidade da alma, e é por isso que a gente vive nessa desgraça humana, né? De tudo quanto é tipo de miséria, porque o homem aleijou-se, ou melhor, aleijou a imortalidade da alma, tirou da sua vida os princípios básicos de diretriz para ele se conduzir de forma melhor. Porque o homem distante da orientação espiritual, a sua tendência é cair. Porque por mais instruído que ele seja, ele está grosseiro e estúpido. As suas instruções são meramente físicas. Elas não têm vínculos com os princípios espirituais que dá a ele
uma certeza de que ele vai voltar, de que ele precisa arrumar o campo onde ele vive, para que nesse retorno ele tenha esse mesmo campo de trabalho, dando a ele outras possibilidades de crescimento moral, espiritual e biológico, né? Então ele tem que buscar ter a consciência de que tudo que ele faz há uma repercussão. E essa repercussão não vai ser de forma como muitos dizem, papai e mamãe. Papai e mamãe não tem nada a ver com as desgraças de ninguém. Nego criou seus problemas, nego vai ter que resolver, né? Então, primeiro, que os problemas que nós arrumamos, que nós buscamos, ninguém vai resolver por nós. Somos nós que vamos resolver. Que a gente chique, que a gente se lamente, que a gente grite, que a gente... É a gente que vai resolver, ninguém vai resolver pela gente. Agora, o que a doutrina espírita faz? Ela nos diz para sermos perfeitos? Não, nós não conhecemos a perfeição. Ainda não conhecemos o que é perfeição. Mas a doutrina espírita ajuda a nos educarmos. Porque com a educação e buscando se esclarecer mediante aos seus valores e aos seus invalores, porque nós temos que ter a nossa consciência das nossas imperfeições. Porque tendo a consciência das nossas imperfeições, a gente vai saber se educar. E é aí que entra a influência moral do médium. A influência moral. Quanto mais nós nos tornamos levianos, indiferentes, mais companhias dessa mesma natureza nós teremos. É uma questão de vínculo que nós criamos. E outra, não vamos, por sermos espíritas, não vamos nos libertar de uma hora para outra dos nossos problemas. Nós temos que encará-los para que tenhamos a possibilidade de sair dele com mais rapidez, né? Nos desvincularmos desses problemas. É isso que os Espíritos nos dizem. Nós temos que lutar, essa luta é no campo mesmo onde nós estamos, né? Para que saiamos dali de forma mais rápida, menos sofrida. Busquemos adquirir novas possibilidades. Tenhamos vínculos com outras situações menos penosas, menos sofridas. Mas isso cabe a cada um de nós. Não são as religiões, não são os banhos de folha, não são as leituras, ou melhor, as orações diversas que fazemos, que vão nos libertar dos nossos problemas. Mas é encará-los para respondermos de forma que saiamos dali o mais rápido possível. Então, a doutrina espírita, trazendo o princípio da imortalidade da alma e a humanidade consciente dela, acaba criando para si leis mais justas, sociedades mais justas, instituições mais justas, onde ele mesmo desfrutará dessa justiça que ele tanto clama. E que essa justiça, essa injustiça, foi ele mesmo que criou quando, nos palcos das reencarnações, onde a sua personalidade brilha como um Deus, acaba fazendo desgraça para ele e para os outros. Como a lei divina, às vezes a gente diz assim, cadê Deus, né? Os espíritos dizem o seguinte: Deus nos observa no silêncio, observando a diretriz da nossa vida e onde, lá na frente, nós vamos responder por esse ato. Então a lei divina não está aqui cega a nada. Agora, só que a lei divina, ela não está constituída em princípios
dogmáticos, de que Deus, um Deus que mata, um Deus que defende, um Deus que tem um povo, um Deus que tem uma igreja, um Deus que tem um país. Não. Mas esse Deus está voltado para tudo e para todos. É por isso que, quando nós estamos sofrendo as nossas consequências, a nossa consciência, ela nos diz que nós somos os únicos culpados. Por mais que a gente esperneie, grite, chore, mas, vez por outra, ela está mostrando que os únicos responsáveis fomos nós. E se nós não tivermos cuidado, vamos responder de forma muito mais grave, né? É por isso que, às vezes, nos deparamos com situações, com pessoas sofrendo horrores de obsessão, e às vezes ela não consegue se desvencilhar daquela situação. O porquê? Porque muitas das vezes aquela situação ainda é necessária. Ainda é necessário para ela. A criatura ainda está voltada para os sentimentos mais vis. E aquela situação que ela passa é um freio para que ela não se vincule, não se desgrace mais ainda, né? Porque esse é o termo mesmo, que é uma desgraça que a gente faz com a nossa vida, porque tudo de ruim a gente arrecada, tudo de ruim. Aí que outro dia uma criatura estava falando, eu estava ouvindo. Aí ela disse, se eu pudesse fazer isso, eu fazia, se eu pudesse fazer aquilo, eu fazia. Aí me veio na mente, tu não está fazendo agora. Quando tiver boa vai fazer? Não faz não, meu bem, não faz não. É a mesma coisa a caridade. Às vezes, eu gostaria tanto de fazer a caridade. Uma coisa tão simples, né? Por quê? Porque a questão não é querer, a questão é que não se predispõe. A natureza ainda não está voltada para esses princípios. É aí que está a questão do espírita, quando a gente vê muitos espíritas guerreiro nesse aspecto, a gente diz assim, fulano não é? Exagerado, fulano é muito exagerado. Ou então, quando não é isso, diz que tem um termo, fanático. Ó lá com fanatismo, viu? Eu costumo dizer, eu costumo pensar o seguinte, a consciência nossa é que nos dirige. É a nossa consciência que nos dirige, né? Se hoje alguém está vendo que ele é fanático, mas a sua consciência diz que ele continue, é o único meio que nós temos de seguir, é a nossa consciência. Então, ficar ouvindo os ditames dos outros é ir para o buraco. Principalmente quando se refere à questão espiritual, que nós reencarnamos comprometidos com a nossa consciência. É aí que está. É por isso que a doutrina espírita não está aqui para convencer ninguém, porque nós estamos aqui comprometidos com nós mesmos e somos nós que vamos dar a diretriz da nossa vida de acordo com a nossa consciência. É por isso que quando muitos diz, eu vou ficar dentro de centro espírita todo dia, sou maluco, problema seu. Problema seu, meu amigo. Se você, a sua consciência está dizendo isso, siga o que a sua consciência diz. Eu aprendi isso com os espíritos. Eu não convenço ninguém, não estou aqui para convencer ninguém a nada. E também não estou aqui para estar mostrando a ninguém que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu estou aqui para convencer a mim, para mostrar a mim, porque eu tenho um interesse de mudar. Eu tenho. Então, eu não vou exigir dos outros que os outros não têm. E eu não vou exigir dos outros aquilo que cabe a mim fazer, se o ideal é meu. Eu vou exigir de quem? Não, o ideal é meu. É essa a grandeza do Espiritismo. O Espiritismo não sai na porta de ninguém convencendo ninguém a nada.
nem impondo ninguém a nada. Não. Por quê? Porque a lei é de evolução. Quanto mais cedo você desperta, menos você sofre. Porque o sofrimento é consequência da ignorância, né? É consequência do nosso mau uso do nosso livre-arbítrio. Aí que um pesquisador estava dizendo, às vezes as pessoas sofrem determinados acontecimentos, aí diz assim, é o karma. É o karma que ele tem que passar, é a vida. Não é a vida não. Não é a vida não. É porque quando nós não temos uma diretriz na vida, a gente fica entregue a todos os acontecimentos, a toda a energia deletéria. Então nós não podemos nos queixar nem da lei e nem do karma. Mas temos que ter a consciência da nossa responsabilidade. E aqui a gente termina.